Queridos, como eu disse para vocês, eu certamente já agradeci aos irmãos, os meus queridos irmãos, meus amigos, meus irmãos que ombreiam comigo, servo do Senhor. Eu quero hoje trazer uma reflexão ao coração dos irmãos. Eu quero falar, queridos, sobre oração. Eu confesso a vocês que eu tenho um coração muito voltado à oração. Eu sou de uma igreja batista, cresci numa igreja batista tradicional, né? Fui criado dentro da segunda igreja batista, nos Cajueiros, e uma igreja muito boa, tá, irmãos? Aprendi muito naquela igreja, cresci muito naquela igreja. A minha infância, cheguei ali com 6 anos de idade, saí dali com 40 e tantos anos e saí fortalecido, saí com bagagem, apresentei meu filho, noivei, fiz, no meu caso, casei na igreja, sepultei o meu pai, meus irmãos foram batizados lá. Então, cresci na segunda igreja batista, uma igreja tradicional, onde tinha um pastor muito abençoado, que era o pastor Daniel de Almeida Souza e Oliveira, meu pastor. Esse pastor ele foi lá e foi no dia da minha ordenação, um expoente aqui em Macaé. Um expoente, né? Quem não conhece o pessoal de igreja aqui de Macaé? Então ele voltou lá e foi no meu concílio, nas perguntas, ele ficou me observando e graças a Deus fomos bem nas perguntas, formado, estudado, né? E depois fui ordenado e consagrado ao ministério. E o meu pastor voltou lá, já aposentado, e está comigo até hoje. Se você falar assim, Jeremias, quem é o teu mentor espiritual? Porque nós não estamos acima de tudo. Meu mentor espiritual aqui em Macaé são 2 pastores. Primeiro, né, a gente sabe que é o nosso Deus Supremo, o pastor dos pastores, que é o nosso Senhor, nosso Deus. E eu, em segundo lugar, eu tenho o pastor Daniel Pai como meu mentor espiritual, onde eu converso com ele. Tenho também como meu mentor também o pastor Aécio, que sempre converso com ele algumas coisas, né? Ouço todos. Então Deus tem assim nos orientado, nos abençoado. Mas eu não sou um pastor tradicional. Eu sou um pastor que creio na oração, creio nos dons, creio na cura, creio em milagres, creio que Deus responde à oração, que Deus cura por meio da oração, que Deus faz maravilha na oração. Então, queridos, eu coloquei uns pedidos de oração para vocês estar orando, para a gente exercitar o nosso pulmão nas nossas orações. Então, de imediato, eu vou deixar para vocês também uma reflexão sobre oração. Existe uma linha teológica aí que fala que a gente não precisa de estar orando em todo tempo, clamando, orando, buscando, invocando, indo para monte. Existem linhas teológicas que pastores defendem que não precisa disso tudo, que fala que você tem que pedir a Deus que faça a vontade dele, né? E que Deus conhece antes mesmo de você pedir, né? Eu fiz seminário, né? Eu vi alguns pastores lá assim, alguns, né? Graças a Deus, poucos no seminário batista que eu fiz. Porém, eu fiquei triste, porque eles baseiam essa passagem em Mateus capítulo 6, versículo 7, 8, 9 e o 10, né? Que fala a oração do Pai Nosso, que faça a sua vontade, né? E eles também se baseiam também em primeira carta a João, capítulo 5, versículo 14, né? Então, estou dando aqui algumas referências para vocês, quem tiver tempo depois dá uma olhadinha. Mas então eles começam a não usar de orações repetitivas, né?
quando orar, falar Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Então eles já se baseiam que temos que pedir sempre a Deus que faça a sua vontade. Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a gente começa a entender que não é assim, né? Quando nós começamos a nos aprofundar na palavra de Deus, a gente vai ver que está muito mais amplo do que isso, queridos. Muito mais amplo. A gente começa a compreender as Escrituras e ter intimidade com Deus, né? Então a gente vai se baseando na palavra de Deus, então a gente vai podendo conversar com muito amor e carinho. Agora eu temo a Deus que não seja um esfriamento, né? Porque a igreja, ela é o que um líder é. Se o líder ele for de oração, a igreja também vai ser voltada à oração. Eu não estou abrindo a mão do ensinamento da palavra, da pregação, do aprofundamento bíblico, nada disso, né? Nós temos que estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar as escrituras, tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio, a Bíblia e a oração, né? Porque Deus é sobrenatural, queridos. Deus me faz milagre. Deus ele age no invisível. Deus ele age no sobrenatural. Deus ele age além da limitação humana, além da imaginação humana. Deus é espírito, né? E nós temos que buscar ele em espírito e em verdade. O adorador tem que buscar o Pai em espírito e em verdade. Então nós vemos que temos que buscar Deus, tem que clamar, tem que fechar os olhos, tem que se ligar, né? Então eu temo a Deus que não seja um esfriamento, um desânimo na vida desses pastores. Então os pastores às vezes que não são muito voltados à oração, porque é uma característica dele. Conheço muitos pastores que estudam muito a palavra de Deus. Às vezes tem muito conhecimento na mente, mas tem pouco fogo no coração, né? Pouco fogo no coração. A gente tem que ter luz, mas também temos que ter fogo no coração. Eu sempre entendi isso. Você num barco com 2 remos, com 2 lemos. É lemo, né? 2 remos, lemos na mão. Leme na mão. Se você só voltar à oração, você fica rodando, poder de Deus não tem Bíblia. Se você só voltar à palavra, conhece tudo da palavra, lê a palavra, lê a carta de Hebreus, carta de Efésios, as cartas paulinas, 1º e 2º Reis, começa lendo, linha teológica, e você agora não conhece o poder de Deus. Deus não cura, Deus não usa nos dons, os dons não são liberados na igreja, porque só se voltou só para alguma coisa, né? E eu entendo também que na igreja existem pessoas que são inclinadas à oração, amam, sente falta do convívio da oração, sente falta também do convívio da palavra. Então cada um tem um jeito, cada um tem uma condução de vida, mas todos nós somos servos do Senhor. Eu tenho na nossa igreja lá, eu vejo, tem pessoas que voltam muito para a oração, gostam da oração, gostam da palavra também. Tem outros que já são mais tranquilos na oração. E tudo isso é válido, irmão, porque Deus ele conhece o coração, tá? Então, é a multiforme a graça de Deus, não é uniforme, né? Então a gente sabe isso. Mas a Bíblia ressalta sobre a questão da gente estar orando e clamando ao Senhor em todo o tempo, tá? Então, queridos, eu queria colocar aqui o que nós aprendemos acerca da oração. Nós aprendemos que a Bíblia, ela ensina acerca da oração de Gênesis e Apocalipse. Ela ensina para nós a oração de Gênesis ao livro de Apocalipse. A Bíblia vai falar de oração e vai dar toda a ênfase para você estar orando, né? Eu começo a entender que a oração tem um papel fundamental na manutenção da nossa fé. E a oração é o principal meio de comunicação com Deus. Tá, amados? A oração, ela dá manutenção à nossa fé e é o principal meio de comunicação com o nosso Deus. Grave isso aí, queridos. Sabe?
É por meio da oração que Deus fala com a igreja. É por meio da oração que Deus visita nossas vidas. A gente conhece aquela passagem bíblica que está em Jeremias 33:3. Clame a mim, que respondeste-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então a gente vê aqui que é uma comunicação que Deus ele se comunica conosco, fala conosco, coisas grandes e firmes que nós não sabemos, que nós não conhecemos, na família, nos nossos filhos. Então nós precisamos entender que a oração também ela dá essa manutenção à nossa fé e é um meio de comunicação principal que Deus se comunica conosco. Queridos, a oração é fundamental, ela exercita a tua fé, né? Como está lá em Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, livrar-te-ei e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. Então, dá manutenção à tua fé no dia da angústia, no dia que você está da adversidade, no dia da tristeza, no dia que o coração está angustiado. Invoca-me, Salmo 50, 15. No dia da angústia, livrar-te-ei e tu me glorificarás. A oração, ela dá manutenção à tua fé. A oração é o meio fundamental dessa comunicação entre Deus e você, meu querido. Querido, a gente tem que orar, a gente tem que clamar, a gente tem que buscar a face de Deus, a gente tem que pedir o Senhor, a gente tem que dar continuidade, queridos, à obra do Senhor e interceder por vidas, e interceder por irmãos. A oração é o exercício que traz refrigério à alma. Segunda verdade aqui, querido, por que nós aprendemos acerca da oração? A oração é o exercício que traz refrigério à alma. Ela traz refrigério à tua alma. Quando você abre o teu coração, Deus, ele traz em você o refrigério, né? Deus, ele traz refrigério porque você abre o teu coração para Deus e Deus te visita com a presença dele. Deus te visita com a paz, né? Deus, ele visita o teu coração nas suas lutas. Deus, ele te visita. A Bíblia vai falar para nós em 1 Pedro 5, versículo 7, e lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, ele tem cuidado de vós. Então a oração, ela traz o exercício de refrigerar a alma. Ela traz um exercício de refrigerar. Então, querido, a oração, ela tira de nós a luta, a ansiedade. A oração é um santo remédio, queridos, para a depressão, para a angústia, para a ansiedade, para a aflição. A oração é um santo remédio para a depressão, para a angústia. Precisamos estar orando. Precisamos estar clamando ao Senhor, queridos. Precisamos estar invocando o nome do Senhor, que é santo, que é todo-poderoso. Não podemos deixar de estar orando. Não podemos deixar de estar clamando, porque ela traz refrigério à alma, meus irmãos. Abre o teu coração para Deus, lança sobre ele, né? A Bíblia fala para nós: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados. Tiago 5,16 fala isso para nós. Fala que a oração feita pelo justo pode muito seus efeitos, tá vendo? Confessar o vosso pecado, orai um pelos outros para serem curados. Há cura, há refrigério, há um tratamento de Deus, há cura física, há cura na alma, há um tratamento de Deus, há uma presença de Deus, há uma comunicação com Deus. Então a gente vai ver aqui a importância, né? O que nós aprendemos, não só pedir para fazer a vontade, mas também a gente crer que certamente Deus vai fazer a vontade dele, querido. Independente do meu querer ou não, Deus, ele faz a vontade dele. Mas quando você ora, Deus, ele se volta para você e Deus, ele muda a tua história, queridos. Tá? Fica com essa primeira parte. Depois eu vou entrar na outra parte acerca da oração.